Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro de texto do Sem um Curso em Milagres. E este vídeo é de número 81. E nós estamos especificamente na página 194 deste livro, de um total de 721 páginas. Ainda nos resta uma longa caminhada até finalizarmos o estudo de todo este livro. Mas vamos lá. Hoje nós vamos entrar na seção 2, a decisão de esquecer, do capítulo 10, os ídolos da doença. Então vamos à leitura desta seção. A não ser que, em primeiro lugar, conheças alguma coisa, não podes dissociá-la. O conhecimento necessariamente precede a dissociação, de modo que a dissociação nada mais é do que uma decisão de esquecer. Então, o que foi esquecido parece ser amedrontador, mas apenas porque a dissociação é um ataque à verdade. Tu estás amedrontado porque esqueceste e substituíste o teu conhecimento por uma consciência de sonhos, porque tens medo da tua dissociação e não do que dissociastes. Quando o que dissociastes é aceito, deixa de ser amedrontador. Então, ele liga aqui essa dissociação ao processo de esquecimento. Como é dito muitas vezes, e é de conhecimento de vários estudantes do caminho espiritual, podemos dizer assim, é que quando nós encarnamos nesse planeta, nós ficamos sujeitos à lei do esquecimento, que nos faz entrar nessa condição de não sabermos de onde nós viemos, nem para onde nós vamos, nem o que estamos fazendo aqui. E muito menos sabemos quem somos. Então, essa é a nossa grande dissociação. E ele ainda diz aqui: substituíste o teu conhecimento por uma consciência de sonhos, porque tens medo da tua dissociação e não do que dissociaste. Então, esse é o nosso medo. Nessa dissociação, nós realmente não sabemos quem somos. O que nós dissociamos? Da verdade, da realidade. E ele aqui, na segunda sessão, ele diz: no entanto, desistir da dissociação da realidade traz mais do que apenas ausência de medo. Nesta decisão está a alegria, a paz e a glória da criação. Oferece ao Espírito Santo apenas
a tua disponibilidade de lembrar, pois ele retém o conhecimento de Deus e o teu próprio para ti, esperando a tua aceitação. Desiste com contentamento de tudo o que impediria a tua lembrança, pois Deus está na tua memória. A sua voz vai te dizer que és parte dele, quando estiveres disposto a lembrar-te dele e a conhecer de novo a tua própria realidade. Não permitas que nada nesse mundo adie a tua lembrança dele, pois nesta lembrança está o conhecimento de ti mesmo. Então, o que nós temos de lembrar? Lembrar da realidade, lembrar de Deus, lembrar daquilo que somos, pois nós não estamos separados dele, como que ele diz aqui. Desiste com contentamento de tudo o que impediria a tua lembrança, pois Deus está na tua memória. Quando nós desistimos desta dissociação, desse esquecimento, nós vamos recobrar a memória daquilo que somos. Nós vamos estar na realidade e de despertar deste sonho do esquecimento daquilo que somos, o que estamos fazendo aqui. Que a melhor condição do que essa, e ele ainda afirma que a sua voz vai te dizer que és parte dele, de Deus, quando estiveres disposto a lembrar-te dele e conhecer de novo a tua própria realidade. Só nessa lembrança que nós vamos conhecer aquilo que verdadeiramente somos. Pois neste sonho de separação, neste sonho do esquecimento da realidade, daquilo que somos, Deus está distante de nós. Ou melhor dizendo, Ele tornou-se, em nossos sonhos, o nosso maior inimigo. Deus que projetamos, Ele não separa da imagem que nós criamos de nós mesmos. Então, tal imagem que eu represento para mim individualmente, ou que cada um representa para si, ela é refletida na imagem que eu penso de Deus, que seria: Ele é vingador, Ele é um justiceiro, Ele vai me condenar, Ele quer que eu sofra, Ele vai me julgar, vai me dar um castigo eterno. Então, é isso que nós criamos nesses sonhos, que não passam de sonhos, que não são reais, mas os quais nós acreditamos, pelo poder dele em nossa própria mente. Lembrar é apenas restaurar à tua mente o que já está lá. Não fazes aquilo que lembras, meramente aceitas outra vez
o que já está lá, mas foi rejeitado. Isso já foi estabelecido por Deus, a realidade que não tem princípio nem fim, porque ela é eterna. Nós não precisamos criá-la, nós não precisamos procurá-la. Ela já está em nossa mente, mas nós a rejeitamos. A capacidade de aceitar a verdade nesse mundo é a contraparte perceptível do que é criar no reino. Deus fará a sua parte se fizeres a tua, e em troca da tua, a sua retribuição é a troca da percepção pelo conhecimento. Nada está além da sua vontade para ti, mas dá significação à tua vontade de lembrá-lo, e eis aí, ele te dará tudo se apenas pedires. Então, essa lembrança é a troca, vamos dizer assim, da percepção pelo conhecimento. Nós vivemos no mundo da percepção, que a percepção é feita pela projeção. E por essa projeção, nós percebemos o mundo. E o conhecimento, ele é dado por Deus de tal forma que cessa essa percepção. E aqui é a morte, ou o desfazer do ego, que vive por esta projeção, pela projeção de si próprio, no sonho da mente, que recusou o conhecimento, que recusou a realidade, que recusou a verdade. Quando atacas, está negando a ti mesmo. Estás especificamente ensinando a ti mesmo o que não és, o que és. A tua negação da realidade exclui a aceitação da dádiva de Deus, porque aceitastes outra coisa em seu lugar. Se compreenderes que isso é sempre um ataque à verdade, e a verdade é Deus, reconhecerás porque isso é sempre amedrontador. Se além disso reconheceres que és parte de Deus, compreenderás porque sempre atacas a ti mesmo em primeiro lugar. Então, nesta questão de nós esquecermos quem somos, de nos julgarmos separados de Deus, nós atacamos a verdade. Estamos contra a verdade, contra a realidade. E esse ataque
é um ataque que sempre voltará contra nós mesmos. Como ele diz aqui, compreenderás porque sempre atacas a ti em primeiro lugar. E nós, nessa condição, nesse esquecimento daquilo que somos, nos identificamos com o ego. Que o ego, ele, para se manter, ele não pode lembrar da realidade. E ele sempre vai atacá-la. Em todas as situações possíveis. Por isso que nós, vivendo sob o domínio dele, estamos no domínio do ataque. Estamos contra nós mesmos, contra a realidade daquilo que somos. E aqui ele continua: todo ataque é um ataque a ti mesmo. Não pode ser nenhuma outra coisa, surgindo da tua própria decisão de não ser o que és. É um ataque à tua identificação. Está vendo? Nós estamos contra nós mesmos, contra a nossa própria realidade, daquilo que verdadeiramente somos. O ataque é, portanto, o caminho no qual a tua identificação está perdida, porque quando atacas, tens que ter esquecido o que és. E a tua realidade é a de Deus. Quando atacas, não estás te lembrando dele. Isso não acontece porque ele tenha ido embora, mas porque tu estás ativamente escolhendo não lembrar-te dele. Se reconheces o completo caos que isso traz à paz da tua mente, não poderias tomar uma decisão tão insana. Só a tomas porque ainda acreditas que ela pode te trazer alguma coisa que queres. Segue-se, portanto, que queres alguma outra coisa além da paz, mas ainda não consideraste o que isso necessariamente é. Entretanto, o resultado lógico da tua decisão é perfeitamente claro, se apenas olhares para ele. Decidindo-te contra a tua realidade, te tornas vigilante contra Deus e seu reino. E é essa vigilância que faz com que tenhas medo de te lembrares dele. Então, aqui nós nos empenhamos de tal maneira para que a realidade daquilo que somos não venha a ser lembrada. É aqui que um divisor entre aquilo que é real e aquilo que é irreal. Entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Pois, ao alimentar o que é falso,
O verdadeiro fica oculto. Ao alimentar aquilo que é irreal, que é simplesmente um sonho, o real deixa de existir. Mas, por mais empenho que tenhamos em fazer da realidade realidade, ela nunca existiu. É só um sonho. Pois aquilo que é real não pode existir para a realidade. E o que é o falso não pode existir para a verdade. Nós estamos vivendo algo que não existe para a realidade. O ego não existe para Deus, assim como Deus não existe para o ego. Pois o ego é totalmente a negação daquilo que é verdadeiro, a negação da realidade. E nós passamos aqui dentro deste sonho, dando força a essa realidade, a essa falsidade, aquilo que não existe. Sofremos, fazemos análise dessas situações, tentamos compreender, queremos modificá-la, queremos alterá-la, queremos melhorar, queremos ser uma melhor pessoa. Estamos sempre envoltos nessas condições que são ilusórias. E quando aceitarmos a verdade daquilo que somos, tudo isso deixa de existir. No mínimo, você começa a ver isso como um sonho. E ao perceber isso, ele deixa de ter poder sobre você. O que acontece é que a vida torna-se mais suave, soft, pois você não leva tão a sério aquilo que está te acontecendo, pois você já sabe um sonho. E você nem quer entender aquilo que está te acontecendo. Essa aqui é a verdade. Você sabe que isso daqui não é real. Não quer dizer que você não vai se entristecer, ou se alterar, ou se entrar em algum conflito. Isso vai continuar existindo. Mas você não vai dar importância a isso mais. Não vai se culpar. Não vai querer compreender. Não vai querer ficar analisando. Não vai querer ficar se autocondenando e condenando os outros. Você simplesmente deixa isso passar. Se aconteceu, aconteceu. Até que essas situações vão perdendo importância para você e elas vão sendo desfeitas, pois você já começa a saber qual é a sua realidade, você está lembrando da sua realidade, está lembrando de Deus, daquilo que você é. Não há mais essa separação. E aqui ele te diz: surgindo da tua própria decisão de não ser o que és, é um ataque à tua identificação. O ataque é, portanto, o caminho no qual a tua identificação está perdida. Porque quando atacas, tens que ter esquecido o que és.
E se tua realidade é a de Deus, quando atacas, não estás te lembrando dele. Isso não acontece porque ele tenha ido embora, mas porque tu estás ativamente escolhendo não lembrar-te dele. Decidindo-te contra a tua realidade, te tornas vigilante contra Deus e seu reino. E essa vigilância faz com que tenhas medo de te lembrares dele. Pois esse é o nosso empenho, é esquecer daquilo que somos. E aqui o nosso empenho é fazer com que nós nos lembremos daquilo que sempre fomos. E isso é nossa igualdade que nos une em nossa essência, que dimire, que apaga, que elimina todo o conflito aparente que vivemos nas distinções que percebemos em nossa falsa identidade cambiante, volúvel, que nos faz entrar em conflito um com o outro por não estarmos naquilo que é real, que é imutável e eterno. Pois esquecemos daquilo que realmente somos e estamos lutando contra aquilo que somos. Nessa eterna vigilância contra Deus, contra a realidade. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo que estaremos entrando na sessão 3, o Deus da doença. Aguarde, pois é um vídeo com conteúdo bastante disruptivo. Até lá. Gratidão a todos.